Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. É um privilégio estar aqui com vocês, primeira vez. Obrigado a pastora Elisete, pastora Vanessa, pastor Júnior nos receberam. Mandar um beijo para o pastor Ricardo. Nós nos falamos na segunda-feira, ele passou onde eu vivi a minha vida toda. Morei em Campinas até, pastor, conversamos um pouco. Até 2019, Deus nos trouxe para cá e tem sido um tempo maravilhoso aqui para nós. Amém? Louvo a Deus, aos outros pastores, pastor Israel, conheci há poucos dias atrás. Pastor, Deus abençoe os demais pastores que estão aqui. É um privilégio estar com vocês. Eu quero trazer uma palavra nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 14. Abra comigo, por favor. Eu quero ler com vocês nessa noite dos versículos 22 ao 33. Eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite sobre as tempestades e os seus desafios. Vamos ler versículos 22 até o 33. Vou pedir para você manter a Bíblia aberta depois do texto. Há lições maravilhosas para nós aqui. Todos acharam? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Senhor, abençoa essa palavra nessa noite, abençoa cada um que está aqui e cada um que me assiste, que ouçamos a tua doce voz e ela nos coloque novamente no centro de onde o Senhor quer. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Está comigo também o pastor Daniel, está aqui. Deus abençoe, está ali conosco na igreja. Prazer estarmos aqui. Jesus estava saindo de férias. Diz Marcos 6,31 que os discípulos estavam tão cansados que eles não tinham tempo nem para comer. Além da agenda congestionada, eles haviam acabado de receber uma notícia muito dolorosa, que João Batista havia sido degolado na prisão de Maquerós, por ordem de um rei bêbado, a pedido de uma mulher adúltera. Jesus então proporciona aos seus discípulos um merecido descanso. O mínimo que eles podiam esperar era uma viagem tranquila para casa, mas ao voltarem eles são acolhidos por uma grande tempestade. Esse episódio traz à baila as grandes tensões da alma. Há 4 lições nesse texto, e eu quero ver com vocês a primeira tensão, é que as tempestades da vida chegam. Elas vêm para pobres e ricos, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Elas chegam para todos. Há 2 lições aqui, a primeira delas é que as tempestades chegam mesmo quando estamos no caminho da obediência. Diz o versículo 22 que lemos,
que Jesus os compeliu a entrar no barco e a seguir viagem. Os discípulos entram no barco por ordem expressa de Jesus, porém, ao entrar, eles são empurrados para o epicentro de uma avassaladora tempestade. Diz Marcos 4,35, no texto bem parecido com esse, que Jesus disse assim: passemos para outra margem. Vamos passar. Marcos 4,35, Jesus estava dentro na polpa dormindo, e ele estava fora. Agora, Jonas enfrentou uma tempestade porque foi desobediente a Deus, e os discípulos, por serem obedientes. Como entender um negócio desse? Como entender isso? Por que Deus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? É mais fácil entender que a obediência sempre nos leva para os jardins engrinaldados de flores, mas não para a fornalha da aflição. 1 Coríntios 16, 7, Paulo diz assim: uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, porém, há muitos adversários. Muitos. Você tem enfrentado tempestades por andar com Deus, por obedecer a Deus? Há momentos em que sofremos não porque estamos na contramão da vontade de Deus, mas porque estamos onde Deus quer. E as tempestades chegam. Segundo, é que as tempestades se agravam quando Jesus parece demorar. Diz o versículo 23, que despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Diz Marcos 6,48 no texto paralelo, que os discípulos passaram horas amargas de grande desespero, procurando remar contra a maré, e nada acontecia. Esse é um dos grandes dramas da vida, a demora de Jesus. Esse foi o drama vivido pela família de Betânia. Quando Lázaro ficou enfermo, Marta e Maria mandaram um emissário a Jesus em João 11:3 para dizer: mestre, está enfermo aquele a quem amas. 4 dias se passaram depois do sepultamento, então Jesus chega. Marta e Maria, ao vê-lo, corre para ele para despejar toda a dor, e diz em João 11:21, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes, escute isso, muitas vezes, o maior drama que enfrentamos não é a tempestade, mas a demora de Jesus em vir nos socorrer. Sofremos, e muito, muito. Jesus, na verdade, não estava longe, nem estava indiferente à dor dos discípulos, porque diz o versículo 23 que ele estava orando no monte por eles. Jesus sabe onde você está, como você está, e para onde Ele mesmo está levando você. Irmãos, desde o início do ministério em 2006 pastoral, eu venho sido muito tratado por Deus nessa questão da espera. E Deus me ensinou algo: o silêncio de Deus não silencia o seu amor. Ele nos ensina a esperar confiando. Espere. Ele sabe onde você mora, Ele sabe seu CPF, Ele sabe a sua dor. Ele sabe aquilo que eu e você passa. As tempestades chegam. Segundo, nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Essa tempestade tinha apenas uma finalidade. Qual? Levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. Eu aprendi 2 coisas aqui, nós também nessa noite. A primeira
é que Jesus vem ao nosso encontro, mesmo quando achamos que não há mais esperança. Diz o versículo 25, a primeira parte, que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Quando? No último instante, na última hora, no último respirar, ele veio. João 6,18, no texto paralelo, diz que de repente o mar começou a agitar-se, varrido pelo forte vento que soprava. Eles remaram do cair da tarde até as 3 da manhã, com todas as forças, sem sair do lugar. Às vezes, não sei se acontece isso com você, temos a sensação de que todos os nossos esforços são inúteis. Remamos, remamos, remamos e continuamos no mesmo lugar. No mesmo. Atos 27, 20, também dentro de um mar. Aqueles tripulantes, por não obedecerem um conselho de Paulo, eles foram acolhidos por uma tempestade. Diz Atos 27, 20, que eles haviam perdido a esperança de salvamento. Toda ela. Toda. Provérbios 13, 12 nos diz que a esperança que adia adoece o coração. A esperança é o oxigênio da vida. Se ela nos falta, perecemos. Irmãos, eu me lembro de Atos 12. Herodes Agripa I havia matado Tiago e prendido Pedro, com o propósito de matá-lo depois dos 7 dias da festa da Páscoa. Diz Atos 12, 6, que no último dia da vida de Pedro, ele dormia entre os soldados, acorrentado. Deus poderia ter evitado que Pedro fosse preso? Sim. Deus poderia ter fulminado Herodes no primeiro dia em que Pedro foi para a prisão? Sim, mas aprove a Deus livrá-lo na última hora. Irmãos, escutem, às vezes o livramento de Deus vem na última hora. Última. Isso não significa que a sua última hora é a última de Jesus, talvez seja a primeira dele, mas ele vem. Esperança não morre, é a primeira que nasce. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Não, ela não morre. Porque a nossa esperança não está na terra, ela está sentada num alto e sublime trono. Segundo, Jesus vem ao nosso encontro colocando tudo que nos ameaça debaixo dos pés. Diz o versículo 25, a segunda parte, que ele veio andando sobre o mar. Irmãos, isso é um deleite tão grande para nós, porque eu aprendi 2 lições aqui. A primeira é que as ondas que nos ameaçam literalmente estão debaixo dos pés de Jesus, nos mostrando uma única coisa: a sua luta pode ser maior que você, mas não é maior que o teu Deus. Não. Aquilo que você está passando hoje está literalmente debaixo dos seus pés. Debaixo. Segundo, é que Jesus faz da própria tempestade um caminho para chegar em nossa vida. Irmãos, isso é muito interessante, porque muitas vezes o sofrimento, a dor, é o caminho de Jesus para chegar em nós. A dor, para nos abraçar. Diz Naum 1:3 que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Às vezes Ele permite todas elas para chegar até nós. E Ele vem andando sobre as águas para nos encontrar, para nos atrair a Ele. Ele vem. Irmãos, Ele continua vindo. Terceiro,
Nas tempestades da vida, Jesus vem para nos dar pleno livramento. Por quê? Porque Jesus tem amor, mas Ele tem poder. Ele não tem só amor, Ele tem todo o poder. Escuta aqui nesta noite, há 4 lições. A primeira está no versículo 27. Jesus vem em primeiro lugar para acalmar as tempestades da nossa alma. Jesus diz assim: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Notem que a primeira palavra de Jesus não foi ao vento e nem ao mar, mas aos discípulos, aos homens. Antes de acalmar a tempestade, Ele acalmou os discípulos. Jesus distinguiu que a tempestade que estava dentro deles era pior do que a que estava fora deles. Dentro estava pior que fora. E é o que está acontecendo com a maioria das pessoas nesse tempo de crise. Dentro está pior que fora. Pior. A tempestade da alma era mais avassaladora do que a tempestade das circunstâncias. Então o que Jesus faz? 2 coisas aqui. Primeiro, Jesus levanta o ânimo deles e diz: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo, igreja de Deus, apesar de tudo quanto os seus olhos veem, tem bom ânimo, diz o Senhor. Jesus é o nosso supremo psicólogo. Ele sabe como tratar a cada um de nós. Ele é o supremo psicólogo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo, diz o Senhor. Segundo, Jesus diz que sua presença é o antídoto contra todo o medo. Sou eu, não temais. Eu ministrei em nossa igreja, expus os Salmos 24, domingo agora, e no verso 4, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você pode estar nessa noite vivendo a pior de todas as dores. Ele está contigo nos montes e nos vales. A presença de Deus na dor nos acalma, nos consola. Se eu e você olharmos para a crise hídrica, para a crise financeira e para a crise espiritual, nós vamos parar e nós vamos afundar. Ele nos consola. Ele nos consola em meio à dor. Ele está conosco em todas as circunstâncias. Deuteronômio 11:11 diz: a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, terra cujo Senhor vê todos os dias, todos. O Senhor acalma a nossa alma e diz: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Não tema o que te cerca, não olhe para as circunstâncias. Se você olhar, você para, você e eu afundamos. Segundo, Jesus vem para corrigir as nossas ideias distorcidas. Irmãos, olha o versículo 26, a segunda parte. Quando eles avistaram Jesus, disseram: é um fantasma, e tiveram medo. Escuta algo aqui. Os discípulos esperavam com ansiedade o socorro de Jesus, e quando ele veio, não o discerniram.
Ele veio andando sobre o mar, mas eles não notaram. Eles estavam tão presos à dor, ao luto, ao caos, que eles não discerniram que era o Criador dos mares que vinha andando sobre ele. Irmãos, se nós não discernirmos quem Ele é e aquilo que Ele pode fazer, nós ficamos cegos pela dor. E a dor nos paralisa, ela nos prende os pés e não nos deixa caminhar. Quando os discípulos viram-no, tiveram medo. Pensaram que era um fantasma. Em vez de clamar a Ele, gritaram um na face do outro: é um fantasma. Irmãos, escuta. Depois da luta, Jesus vem para corrigir tudo aquilo que achamos ser certo ou errado. Sabe o que está acontecendo no meio dessa pandemia? Receba isso aí para você. Jesus está equilibrando tudo. Todos os nossos desequilíbrios. O sumo equilibrado abre os nossos olhos para dizer: isso é, isso não é. Equilíbrio. Precisamos de equilíbrio nesse tempo. Quando a dor passa, somos equilibrados. Terceiro, Jesus então vem para socorrer-nos do nosso naufrágio. O 28 até o 31 é bem interessante, porque ouvindo a voz de Jesus, Pedro dispôs a ir a ele. Movido pela fé, ele caminhou sobre as ondas, mas, reparando na força do vento, ele teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Jesus prontamente estendeu as mãos e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidou? Pedro tirou os olhos do Senhor e colocou nas circunstâncias. Irmãos, isso acontece e vai acontecer conosco até o nosso coração parar de bater. Existirá momentos em que eu e você teremos que andar. Vale aqui e vale aqui. Se eu for dar uma olhada para o lado, eu posso tropeçar e cair. É óbvio que Pedro tinha fé e começou a caminhar, mas quando ele viu onde ele estava, ele olhou para as circunstâncias, ele afundou. Pedro afundou porque viu dois caminhos em vez de um. Há sempre dois. Em qual eu vou? Onde eu vou? O texto de Marcos 4:40, quando Jesus acalmou o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, ele disse assim para os mesmos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Palavra tímidos aqui no grego é deiloi, é um medo covarde. Eles tiveram medo. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Fé não é crer apesar das evidências, mas é obedecer apesar das consequências. Eu preciso ter fé. No tempo em que estamos vivendo, é preciso ter fé. Fé. Irmãos, Jesus continua vindo para socorrer-nos dos naufrágios. Você crê? Ele vem.
Às vezes nós até escutamos os seus passos nas águas. Ele vem, Ele está logo ali, ó. Ele vem. Quarto, Jesus vem então para acalmar as tempestades circunstanciais. Olha o versículo 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Jesus, depois que acalmou os discípulos, pôs um fim à tempestade. Eu vou repetir. Depois que ele acalmou aqui, ele acalmou aqui. Nada mudou. Se ele olhar para você nessa noite e ver que aqui está pior que aqui, ele nos põe no colo, primeiro, e diz: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E então ele acalma as circunstâncias, depois que o interior for acalmado e crer. Jesus ainda hoje continua acalmando as tempestades da nossa vida. Ele faz o nosso barco parar de balançar. Só Ele pode fazer. Só Ele. Quando Jesus chega, a tempestade precisa se encolher. O vento ou os ventos ouvem a sua voz e se acalmam. Os mares criados por Ele mesmo ouvem a voz do seu Criador e Ele diz assim: não passe daqui, mar, me obedeça. E eles não passam. Irmãos, todos os ventos que nos assolam e as tempestades que nos assolam hoje estão literalmente debaixo dos pés de Jesus, todos. Aquilo que você passa ou está passando não é maior do que aquele que permite você passar, diz Deus. Aleluia. As tempestades chegam. Elas chegam. Talvez você esteja nessa noite no meio de uma. Nas tempestades da vida, o Criador sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Ele continua vindo. Nas tempestades, Ele vem para nos dar pleno livramento. Pleno. E quarto e último lugar. Isso aqui é tão... Pastoras, eu estou correndo por causa do tempo, mas eu me deleito na Escritura. Quarto lugar, nas tempestades, Jesus vem para reconhecermos quem Ele é. Olha o versículo 33, como termina o texto. Olha aí. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu termino com uma pergunta: por que Deus permite que as tempestades cheguem? Por dois motivos. Primeiro, para reconhecermos o quão grande Ele é. Irmãos, Ele é muito grande. Ah, se nós conseguíssemos ver além da dor. Marcos 4:41, no final do texto, que Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Ah, Jesus, o pau quebrando, me perdoe a palavra, e ele dormindo lá na polpa. Quando ele disse ao mar: acalma-te, emudece, diz Marcos 4:41, que os discípulos disseram assim: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Eles estavam aqui possuídos de temor.
O temor aqui é pobeo. É um temor reverente. Que faz o quê? Se prostra. Deiloi é um medo covarde. Mas pobeo, você se prostra. Sabe por quê? Porque você reconhece que no barco ou fora dele está aquele que governa tudo, todos, a minha vida, a sua vida, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Segundo, porque Deus permite as tempestades. Ai, Senhor. Para adorarmos o seu nome. Diz o 33, que eles o adoraram. Irmãos, as tempestades abrem os olhos da nossa alma. Sabe para fazer o quê? Cair de joelhos. Toda a dor. Há um livro meu que eu escrevo sobre isso. Toda a dor, quando entendida e recebida, sabe o que ela nos faz? Nós nos prostramos aos pés daquele que merece honra, glória e louvor. Antes, eles estavam amedrontados pelo vento. Agora eles estão cheios de temor pelo Senhor dos ventos. E eu termino com uma pergunta. A quem tememos nessa noite? As tempestades ou o Deus delas?